Então, uma boa tarde a todos e todas. O meu nome é José Carlos Sousa, sou diretor de Serviços de Projetos Educativos aqui na Direção-Geral de Educação e este é mais um dos diferentes webinars que temos vindo a promover para a comunidade educativa. Este para um público muito específico, embora, enfim, seja alargado e fique como recurso para utilização posterior, mas é muito dirigido aos seus professores e às senhoras professoras do primeiro ciclo, sendo que a temática que aqui abordamos tem a ver com as questões ligadas às emoções. Bom, antes de mais, fazer agradecimentos, agradecimento ao Paulo, ao Rui Lima, à Ana Ricardo, à Isabel Lopes da minha equipa e depois à Maria João Sá e à Margarida Ferreira, que serão as nossas conferencistas e que serão as técnicas que aqui irão apresentar estas escolas transformadoras práticas para compreender e abordar comportamentos. Os comportamentos estão hoje muito em cima da mesa, são trazidos à liça todos os dias. Não sei se há melhores comportamentos, se piores comportamentos, mas claramente terá que haver, em função das realidades, uma alteração, mesmo da nossa parte enquanto docentes, no relacionamento e na postura que acabamos por ter em relação a estes comportamentos e em relação a estes métodos que acabam por ser mais ou menos instalados muitas vezes na sala de aula, na escola, etc, etc. Esta questão das emoções está muito virada para nós e temos que a saber trabalhar. Eu comparo sempre muito estas questões com a inteligência artificial. Nós não temos que saber nada de inteligência artificial, mas temos que estar preparados para que ela venha aí. Se vem em força, se não vem, uns dizem mais que sim, outros dizem menos, mas o que é facto é que estará aí. E nós, enquanto docentes, temos que estar preparados para isso. Bom, três notas muito breves. Este é um webinar inserido mais na questão do domínio da saúde, sendo que, enfim, quando falamos de saúde, falamos de sexualidade, falamos de igualdade de género, falamos de direitos humanos, falamos objetivamente de desenvolvimento sustentável dos seus 17 domínios dos ODS da Agenda 2030 e, portanto, é tudo isto que acabamos por trabalhar no nosso dia a dia nas escolas. E era para isto que vos gostava de deixar, enfim, a curiosidade de tentar, com este webinar, procurar mais informação sobre estas escolas transformadoras. Um projeto ainda muito situado a norte, eu diria sitiado a norte, mas com capacidade para poder descer, por um lado, mas também para poder se ingrar ali à volta. Este é um programa longitudinal desenvolvido por uma entidade denominada DCTR, que tem a ver com cultura, que tem a ver com as questões ligadas ao património, que tem a ver com as questões ligadas à saúde e ao desenvolvimento. E, portanto, é uma associação que tem este condão, que é trazer também para a discussão estas questões e ajudar nas escolas com a sua performance e com a capacidade que têm de perceber como é que tudo isto pode funcionar e como é que os professores podem, em função deste processo, conseguir melhores resultados. Estamos sempre à procura de uma coisa que é o sucesso educativo e, portanto, dentro dessa linha do sucesso educativo, este pode ser um programa que possa ajudar. Nós temos aqui três ou quatro baluartes claros da nossa intervenção, já me ouviram dizer isto muita vez. Por um lado, o perfil dos alunos à saída da escola obrigatória, por outro lado, a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, onde todos nós nos, enfim, afirmamos e onde as crianças e jovens procuram também elas afirmar-se no âmbito dos princípios, das competências, dos valores que estão prescritos no perfil dos alunos à saída da escola obrigatória, e depois a questão do Decreto-Lei 55, do Decreto-Lei 54, das diferentes aprendizagens essenciais, e de transversalidade que o currículo e que cidadania em desenvolvimento, nomeadamente no primeiro ciclo, é trabalhado de uma forma transversal. E isso associa as diferentes aprendizagens essenciais das diferentes disciplinas, da matemática, da língua portuguesa, do estudo do meio, para que concorram para aquilo que é cidadania e desenvolvimento. Dizer-vos, em traços muito genéricos, que aquilo que procuramos, nomeadamente no âmbito daquilo que são os valores
transmitir às crianças e jovens tem muito a ver com a liberdade, com a responsabilidade e com a integridade, com a cidadania e com a participação. Temos de ter jovens participativos, uma participação democrática que possa também, no âmbito das suas emoções, fazê-los sentir felizes, realizados e que aquilo que se faz na escola possa também ter reflexo naquilo que é a sociedade, a sua micro-sociedade, que é a sua casa, a sua família, mas depois a outra macro, que é uma família mais alargada, que é o seu bairro, que é a sua rua, que é o sítio onde vive. Portanto, aquilo que fazemos nas escolas como transformador daquilo que acabamos depois por levar para o cotidiano do dia a dia de cada um destes jovens. Reitero os agradecimentos. Vou passar a palavras desde já ao Rui Lima, que vai conduzir a sessão até ao final. E um agradecimento mais uma vez à associação que aqui nos traz, enfim, a sua prática, mas principalmente aquilo que será mais relevante para nós, que é dizerem-nos como é que nós podemos trabalhar com jovens entre os 6 e os 10 anos estas questões das emoções que por vezes acabamos por ter alguma dificuldade em o fazer. Este pode ser um processo, deixamos claramente ao vosso critério. Muito obrigado, tudo a correr bem. Rui, força. Obrigado, Zé Carlos. Muito rapidamente, também só dar boas-vindas a todos e todas. O número de pessoas que estão nesse momento já a participar é significativo e por isso mostra claramente o interesse. Na verdade, as nossas, como o José Carlos já falou, este webinar veio falar muitas emoções, mas muito também das competências socioemocionais. E falar das competências socioemocionais é cada vez mais importante porque são elas que estão na base de todos os comportamentos e todas as atitudes que os jovens têm relativamente à saúde. Um, é, é, por assim dizer, é a falta de algumas dessas competências que leva a alguns dos jovens a adotarem comportamentos pouco saudáveis ou menos saudáveis. E muitas vezes nós sabemos que a comunicação social, os mídias vendem o que está de errado e fala-se muitas vezes do número de crianças ou jovens que consomem substâncias psicoativas, que estão viciadas no ecrã, que experimentam o álcool, o tabaco, que têm os maus comportamentos alimentares, têm os comportamentos sexuais de risco. Normalmente são sempre os mesmos. Porquê? Porque são jovens e crianças que, na verdade, não têm desenvolvidas essas competências. E por isso, trabalhar as competências e o mais precocemente possível é fundamental. E o que hoje este webinar vem trazer é, na verdade, um projeto, um programa que trabalha essas questões. Vou rapidamente apresentar as nossas duas oradoras, as nossas duas convidadas. A Ana Margarida Ferreira é mestre em Intervenção Cognitiva e Comportamental em Psicologia Clínica e da Saúde pela Universidade de Coimbra, com curso avançado em Parentalidade e Educação Consciente e Formação Musical. Com experiência de trabalho e voluntariado diversos, nomeadamente na área da saúde mental, perinatal e intervenção social, juntou-se à DCTR em junho de 2024, por isso há pouco tempo, está nesse momento a coordenar o projeto de Escolas Transformadoras e Oficinas de Emoções. Interessa-se pelos estudos das artes enquanto forma de potenciar o desenvolvimento integral das pessoas e comunidades. A seguir, temos a Maria João Sá, que, segundo as suas palavras, desde criança é atraída pelas artes, expressando-se através da escrita e do desenho. O seu amor pela criatividade levou a estudar artes visuais, mas foi durante a licenciatura em estudos artísticos que descobriu verdadeiramente a paixão pela fotografia, pelo cinema e pelo envolvimento cultural. Após a conclusão da licenciatura, trabalhou na Associação Escolhidas, antes de prosseguir o mestrado em Estudos e Gestão Cultural. Atualmente trabalha a tempo inteiro no DCTR, gerindo projetos culturais e intercâmbios Erasmus+. A sua jornada foi moldada pela curiosidade, persistência e um desejo constante de aprender a explorar as suas vivências. Só antes de passar por isso o ecrã, não o palco, o ecrã à Margarida, só chamar a atenção que não está o chat aberto, mas está o Q&A e no Q&A podem colocar as questões que acharem relevantes para se conhecerem melhor o projeto e nós iremos, eu, a Isabel, a Ana, a Ricardo, a Emílio e o Paulo da equipa, iremos tentar gerir as questões para que tentemos e a Margarida e a Maria João respondam
às questões conforme forem surgindo. Obrigadíssimo e uma boa sessão. Margarida, pode avançar. Muito obrigada por esta introdução. Boa tarde a todos e a todas. Queremos, antes de mais, agradecer a toda a equipa da Direção-Geral de Educação por nos possibilitar a realização deste webinar, para também que possamos criar este momento de partilha, de reflexão entre todos e também possamos chegar a mais pessoas. Agradecer também às pessoas que nos estão a acompanhar, por terem tirado um bocadinho do vosso tempo para também estarem aqui hoje a falar deste tema, que para nós é tão importante. Como o Dr. Rui disse, eu chamo Margarida, estou aqui com a Maria João, nós representamos a DCTR, uma associação cultural sediada em Aveiro, e desenvolvemos projetos na área da inovação social e combinamos a arte com o desenvolvimento de competências socioemocionais. Hoje vim apresentar-vos um projeto que desenvolvemos nas escolas com crianças do primeiro ciclo, que é o Escolas Transformadoras, e vou então passar a apresentar, a partilhar o meu ecrã. Penso que já estarão a ver o meu ecrã. Está perfeito, Maria. Ok, obrigada. Então, antes de iniciarmos mais particularmente a apresentação do nosso projeto, queríamos desafiar-vos a pensarem também um bocadinho connosco este tema das competências socioemocionais. Como o Dr. Rui disse também, temos o Q&A aberto, pelo que sintam-se também à vontade de irem partilhando as vossas ideias, para que isto também, dentro do possível, se possa tornar um pouco mais interativo entre todos. As competências socioemocionais é um tema que tem suscitado cada vez mais interesse, no sentido também de nós podermos potenciar o desenvolvimento das pessoas na sua totalidade, na sua integridade, e aqui consideramos que esta integração destas competências é importante na infância. Todos nós já fomos crianças, e de certa forma trazemos também connosco tudo o que aprendemos ao longo da nossa infância, as pessoas com quem convivemos, as experiências que tivemos, os ambientes onde vivemos, e isso de certa forma também moldou a forma como nós hoje olhamos para a realidade, a forma como interpretamos a vida à nossa volta. E portanto consideramos, lá está, esta importância de nós também podermos trazer às crianças este tema. E portanto, as crianças neste sentido são o espelho dos adultos que as educam, e queremos aqui, novamente, na medida do possível, convidar-vos a partilharem um pouco da vossa experiência neste sentido, ou seja, se reconhecem a importância do trabalho das competências socioemocionais na infância e em particular na escola, se implementam já estas competências no vosso trabalho com as crianças, se for o caso, se trabalharem com crianças, se interagirem com crianças, se têm também atenção a este tipo de competências na vossa interação com as crianças, e também refletir um pouco sobre este trabalho destas competências comigo própria, ou seja, porque importa também, quando trabalhamos estas competências com outras pessoas, com crianças, também considerarmos este trabalho connosco próprios e podemos tomar esta consciência sobre nós mesmos, a forma como nos sentimos, como interpretamos o mundo à nossa volta, de que forma é que também reagimos às pessoas que nos rodeiam, às crianças com quem convivemos. E então, nesse sentido, gostávamos de deixar aqui um bocadinho, um pequeno tempo para também poderem partilhar e podermos ir partilhando nós também as vossas ideias. Talvez deixemos aqui algum tempo para então as pessoas partilharem o que desejarem. Temos aqui uma pessoa que nos diz que é professora do primeiro ciclo há 24 anos, que sempre trabalhou as competências socioemocionais com os alunos, uma mais-valia para todos, para as crianças, professores, famílias, que dinamiza também uma oficina de educação emocional em que trabalham as emoções, respiração consciente, yoga, mindfulness, meditação, relaxamento. Temos também outra pessoa que nos partilha connosco então que tenta implementar estas competências quer com as crianças, quer consigo próprio também. Outra pessoa que nos diz que desde 2020 que trabalha as emoções nas escolas do primeiro ao oitavo ano, como o autoconhecimento para a promoção do sucesso escolar, com o programa Ser Mais.
Outra pessoa que é educadora, que também faz algumas sessões de relaxamento guiada. Temos também outra pessoa que nos diz então que as competências socioemocionais são de extrema importância, que dinamiza uma oficina que chamamos de Evoluir, onde trabalhamos as relações e as emoções. Penso que talvez possamos avançar, mas vão deixando então as vossas partilhas, depois também no final certamente teremos algum tempo para partilhar outras também. Vamos então apresentar-vos o projeto Escolas Transformadoras. É um projeto que desenvolvemos então nas escolas com alunos do primeiro ciclo e é um projeto que segue uma abordagem longitudinal, ou seja, em que ao longo dos 4 anos do primeiro ciclo acompanhamos as crianças em sessões semanais em que pretendemos então promover estas competências através de atividades de grupo, direcionadas e relacionadas também com a questão da arte, do movimento, da exploração também do corpo. E este projeto segue um modelo empírico, que é o modelo CASEL. Trouxemos aqui este diagrama, que faz assim um resumo deste modelo. Como podem ver aqui no centro, mais colorido, temos as 5 competências-chave que este modelo defende, e depois também a seguir irei entrar mais em pormenor. E algo também interessante sobre este modelo é realmente que segue uma abordagem desenvolvimental, ou seja, que tem em conta as necessidades e as fases do desenvolvimento das crianças, e que tem também em conta todos os meios em que a criança se insere. E, portanto, ou seja as salas de aulas, seja as escolas, as famílias, os cuidadores e a própria comunidade em geral, no sentido de que este esforço e que este trabalho deve ser integrado entre os vários meios, e que haja também alguma congruência neste trabalho de competências socioemocionais. E novamente gostávamos, porque achamos que é mais rico também se pudermos partilhar uns com os outros e discutir estas ideias em conjunto, de vos desafiar a refletir e a partilhar também aqui no Q&A qual é o papel dos educadores em sala de aula, das próprias escolas, das famílias e dos cuidadores, bem como das comunidades em geral, na promoção do desenvolvimento socioemocional das crianças. Gostávamos de deixar novamente aqui algum tempo para vocês também poderem fazer algumas partilhas neste sentido, podermos ler algumas. Portanto, temos aqui algumas pessoas a fazer algumas partilhas neste sentido, que é fundamental e necessário para os alunos e para as próprias famílias também, que considera que para isso acontecer tem de haver também um desenvolvimento nos próprios adultos. Temos também outra pessoa que nos diz que os adultos devem ser responsáveis por promover tempos e espaços de autoconhecimento às crianças, sermos ouvintes, mediadores, colaboradores, cuidadores, promotores de ensinamentos, de autoajuda. Outra pessoa que nos diz que o papel dos professores é fundamental, mas que é importante também haver continuidade na própria família. Outra pessoa também que partilha connosco pensa que, antes de tudo, o papel da autorreflexão e tomada de consciência dos nossos modelos de funcionamento podem ser o ponto de partida importante. Ok, vamos então avançando. Vamos agora focar-nos um pouco mais nas 5 dimensões então que eu vos falei neste modelo, que são elas o autoconhecimento, a autorregulação emocional, a consciência social, relacionamento interpessoal e a tomada de decisão responsável. Ou seja, segundo este modelo, o CASEL, integrar as competências socioemocionais envolve trabalharmos estes 5 domínios, ok? Vamos focar um pouco melhor também cada um deles. Em primeiro lugar, a autoconsciência, ou seja, como o próprio nome indica, a capacidade para eu compreender as minhas próprias emoções, os meus próprios pensamentos e como é que isso também influencia a forma como eu me comporto e como me relaciono nos vários contextos em que me insiro. E neste âmbito temos vários aspectos: integrar a identidade pessoal e social, desenvolver interesse e um sentido de propósito, identificar as minhas próprias emoções, a forma como eu me sinto e como também vivo essas emoções no meu corpo, demonstrar honestidade, integridade, analisar preconceitos e enviesamentos, perceber a ligação entre as emoções, os valores, os pensamentos, desenvolver uma mentalidade focada no crescimento, experienciar autoeficácia e identificar bens pessoais, culturais e linguísticos.
Trouxemos alguns exemplos de atividades que desenvolvemos no âmbito então deste projeto na sala de aula. Na primeira imagem temos o exemplo da Ilha das Emoções, das Ilhas das Emoções, em que basicamente, como o nome indica, temos várias ilhas que representam cada emoção e as crianças vão viajando um bocadinho de ilha para ilha, por forma também a explorarem aquela emoção, de que forma é que a sentem, com que frequência, em que contextos, como é que a sentem no seu corpo, como é que normalmente reagem a essa emoção. Depois temos também várias atividades baseadas no filme Divertidamente, que vocês provavelmente conhecem, que explora também aqui, em particular, as 5 emoções básicas. Na terceira imagem temos o exemplo também em que as crianças são convidadas a ir a uma consulta, não é? Como se fosse uma consulta em que têm uma dor física no corpo, mas neste caso uma dor emocional, em que há também esta partilha com a outra pessoa. Depois, passando aqui da autoconsciência, não é? Do facto de eu me compreender e de tomar consciência sobre as minhas próprias emoções, para a capacidade para gerir a forma como eu me sinto, como eu penso e como me comporto. E aqui, novamente, vários aspectos em particular: aprender a gerir as emoções, identificar e utilizar estratégias de gestão do stress, desenvolver autodisciplina e automotivação, definir metas pessoais e coletivas, utilizar competências de planeamento e organização, desenvolver tomada de iniciativa, desenvolver competências em prol da ação pessoal e coletiva. E depois, então, saindo um bocadinho desta esfera inicial de entender-me a mim próprio, a forma como eu me sinto, para também alargar essa esfera ao outro, perceber como é que o outro também se sente. Mas antes disso, também aqui dar alguns exemplos de algumas atividades, nomeadamente o pote mágico das soluções, em que cada criança é convidada a definir algumas estratégias que utiliza perante, por exemplo, emoções mais desconfortáveis, o que é que faz, se pede ajuda ao outro, se fala com a professora, e também aqui algumas estratégias de regulação emocional, nomeadamente o mindfulness. Como eu estava então a dizer, depois temos a questão então da consciência social, em que alargamos, lá está, esta esfera mais de entender-me a mim para também compreender o outro e a perspectiva do outro e sentir empatia pelo outro, independentemente do seu contexto, da sua cultura. E aqui então também considerar a perspectiva do outro, reconhecer os pontos fortes no outro, demonstrar empatia e compaixão, compreender e expressar gratidão, identificar normas sociais diversas, incluindo as injustas, reconhecer exigências e oportunidades situacionais, compreender as influências das organizações e dos sistemas no comportamento. Novamente aqui também alguns exemplos de atividades que desenvolvemos neste projeto, em que as crianças também são convidadas a, lá está, compreender o outro, a guiar o outro, a empatizar com o outro, onde desenvolvemos também alguns círculos de partilha, em que as crianças partilham como se sentem, ouvem também o outro sobre a forma como se sente, e tentam também aqui encontrar pontos em comum, não é? Na forma como nos sentimos. Depois ainda também seguindo esta sequência de compreender o outro, de empatizar com o outro, poder depois também desenvolver relações saudáveis com o outro. E aqui, lá está, a questão da comunicação, aprender a comunicar de uma forma eficaz, desenvolver relações positivas, desenvolver a competência cultural, praticar o trabalho em equipa e a resolução colaborativa de problemas, resolver conflitos de forma construtiva, resistir à pressão social negativa, desenvolver liderança, procurar oferecer apoio e ajuda quando necessário e pertinente e defender os direitos dos outros. Novamente, alguns exemplos de atividades em que as crianças são convidadas em conjunto e em trabalho de equipa, poderem atingir um objetivo, onde são também apresentadas algumas situações particulares relacionadas com a relação e o relacionamento interpessoal, em que elas refletem um bocadinho a forma também como vivem a relação interpessoal com o outro. E por fim, então, a tomada de decisão responsável. Ou seja, novamente nesta sequência também
posteriormente a eu compreender-me a mim, compreender ao outro e conseguir construir também relações saudáveis com o outro, poder também tomar decisões que têm em consideração e respeito por mim e pelo outro também, que convive comigo. E, portanto, aqui temos os aspectos, nomeadamente, desenvolver curiosidade e mente aberta, desenvolver espírito crítico, identificar soluções para problemas pessoais e sociais, antecipar e avaliar as consequências das próprias ações, refletir sobre o papel na promoção do bem-estar, avaliar os impactos pessoais, interpessoais, comunitários e institucionais. Novamente, também alguns exercícios que promovemos com as crianças, de elas definirem o que é um comportamento ajustado, o que é um comportamento desajustado. Também aqui o exemplo em particular do jogo do semáforo, em que ensinamos também as crianças a, perante uma situação mais difícil de gerir, mais ativadora, poderem também parar, pensar, respirar e depois então agir. De uma forma mais particular, este projeto, portanto, o que é que acontece então ao longo do projeto na escola? Em primeiro lugar, é então feito um contacto mais formal com a escola e com os professores, no sentido de perceber o contexto das turmas, as necessidades particulares de cada turma, de cada aluno. Depois é também feita então uma reunião com os pais, em que pretendemos apresentar o projeto e novamente aqui incentivar também os pais a integrarem estes temas também na vida em família, para que isto possa ser, lá está, um trabalho que envolve os vários meios em que a criança também se insere. Naturalmente, este também é um momento para recolhermos preocupações por parte dos pais, necessidades que eles próprios também identifiquem nos seus filhos. Depois é feita uma avaliação da turma, em geral, e também uma avaliação individual de cada aluno. Através, lá está, de recolha de informação junto do próprio aluno, junto dos professores, junto dos diretores, dos pais. E aqui esta particularidade da avaliação individual é importante para nós percebermos também quais são as necessidades únicas de cada criança, porque, como sabemos, cada criança é única, os seus contextos são únicos, as suas necessidades são únicas, e importa então nós também conseguirmos compreender quais são as suas necessidades em particular, para podermos então depois também integrar estas necessidades no planeamento das sessões. Portanto, as sessões são então desenhadas tendo em conta as especificidades de cada turma, que foram avaliadas previamente, e recebemos sempre o auxílio dos professores, desde o início do projeto até ao fim. Portanto, desde o planeamento, desde a avaliação, o planeamento, a implementação até a avaliação do impacto, por forma também a que os professores possam desenvolver estratégias que possam implementar diariamente com os alunos. Novamente, nós desenvolvemos então estas sessões semanais, uma vez então por semana em sala de aula, com a duração de 1h30 a 2 horas, e consideramos, lá está, que é importante também transmitir esta informação aos próprios professores para que estes conteúdos sejam integrados de uma forma mais constante na vida das crianças. É realizado também, então, avaliações grupais e individuais no final de cada período, de forma a nós percebermos também qual é o progresso dos alunos, qual é a resposta dos alunos a estes conteúdos, ao projeto, e podemos então fazer também aqui a recolha desta avaliação do impacto. Para além disso, para além deste projeto que desenvolvemos ao longo do ano letivo, desenvolvemos também complementos ao trabalho em sala de aula, nomeadamente este livro que desenvolvemos, que é o Verão com Emoção, em que tem várias atividades que as crianças levam para casa nas férias de verão, e pode também ajudar aqui os pais a poderem participar neste trabalho, para que continuem então estes conteúdos a ser trabalhados também na criança. Este projeto foi já implementado em Lamego, no agrupamento de escolas Latino Coelho, em 3 escolas diferentes e 6 turmas, no ano letivo 2021-2022, 2022-2023. Depois de 2023-2024 foi também implementado no agrupamento de escolas de Irmamar, em 2 turmas do primeiro ano. No primeiro ano de execução, foi feita então uma avaliação
final, inicial e final do impacto deste projeto nos alunos em Lamego, e de uma forma geral foi notado um impacto e uma melhoria nos alunos em 3 níveis: a nível motor, a nível emocional e a nível comportamental. Aqui, a nível motor, possivelmente porque é um projeto que utiliza metodologias de dança, de movimento, que permite trabalhar também aqui esta parte mais motora. Depois, emocional e comportamental, foi possível também verificar melhorias nos alunos ao longo deste ano. Deixamos também alguns testemunhos de uma professora que diz que considera o objetivo do projeto muito positivo, as estratégias e técnicas utilizadas estão a ser implementadas de forma consistente. Do ponto de vista da adaptabilidade, julgo que o projeto está de acordo com as necessidades das crianças e está a evoluir de forma positiva. E também deixamos alguns testemunhos dos próprios alunos. Gosto quando estamos todos em roda e a conversar sobre o que sentimos. Gosto do jogo das emoções e do cartaz que temos delas, no qual colocamos todos os dias como nos sentimos. Queremos deixar também aqui algumas indicações das próximas ações que vamos ter e os nossos contactos. Nos dias 20 e 27 de novembro vamos desenvolver uma ação de formação para professores do primeiro ciclo, para que possamos também aqui integrar estas competências e desenvolver em mais detalhes estratégias práticas que os próprios professores podem implementar nas suas salas de aulas. O nosso intuito é realmente apoiar os professores e queremos estar ao lado dos professores neste caminho, e portanto também deixamos aqui o nosso contacto e convidar-vos também de uma forma livre em nos contactarem, nos enviarem questões, sugestões, ideias, pois acreditamos também que novamente, este trabalho deve ser feito em conjunto e com ideias e sugestões de várias pessoas. Penso que ainda temos aqui algum tempo para partilhas, para questões, para quem se sentir assim então à vontade, se nos quiser deixar alguma questão, alguma partilha que possamos fazer aqui neste momento. Bem, antes de colocarmos algumas questões, respondendo aqui foram várias pessoas, vários participantes que perguntaram, ou vários participantes que perguntaram se iam partilhar a apresentação. Como eu fui escrevendo alguns, o webinar está a ser gravado, ok? E por isso, tal como todos os outros webinars, vai ser editado, para, obviamente fazer os acertos necessários no princípio e no fim, e por a imagem, mas depois ficará disponível no nosso site, nos webinars da saúde, e qualquer um pode usar o webinar na totalidade, em parte, como vos der mais jeito, para ser trabalhado. Por isso, essa questão do recurso à apresentação é facilmente ultrapassado com a questão da gravação e da partilha da gravação. E por isso, este, como todos os outros webinars que nós desenvolvemos, ficam gravados e ficam disponíveis na nossa página. Por isso, isso é uma das questões que fica já respondida. De qualquer maneira, eu desafio quer a Maria João, quer os colegas da minha equipa, da nossa equipa da DGE, a abrir o áudio e o vídeo e ajudarmos aqui a colocar algumas questões, porque na verdade já não há muitas, mas ainda há algumas. Por exemplo, a primeira questão que está aqui no Q&A é qual deve ser a intervenção do docente numa situação de diálogo coletivo na turma em que há alunos que fazem alusão a reações de violência doméstica na sua família, falam de discussões entre os pais e os pais que humilham deles, entre outros relatos com a influência e gestão emocional das crianças. Como é que, por exemplo, um programa desses, Margarida, pode ajudar acho que para além de tudo que depois deve ser, como cada um de nós deve atuar nos casos de violência doméstica, porque é um crime público e por isso deve ser obviamente denunciado, como é que um programa como este pode ajudar as crianças a conviver, se assim se pode dizer, porque não, até mesmo o conviver é um bocado suavizar as questões, situações de violência doméstica que muitas vezes as crianças presenciam
e muitas vezes crianças tão pequenas presenciam de uma maneira que até acham normal, porque vivem toda a vida com essas situações e por isso não conhecem outra realidade, é a realidade que conhecem. Não é? Aproveito, se calhar, para mencionar, não mencionei isso na apresentação, que o nosso projeto um, inclui, ou seja, a participação de uma facilitadora, não é, que acaba por dinamizar as próprias sessões e também de uma psicóloga que acompanha as próprias crianças e também em casos mais específicos, em que seja preciso também uma intervenção mais individual. Um, É essa a nossa resposta da própria psicóloga também poder observar essas situações e poder também intervir um, nesse tipo de situações. Há aqui uma professora que foi uma das contempladas pelo vosso projeto e por isso dá o testemunho dela, que, que tenta sempre aplicar em contexto de sala de aula o projeto. Penso que seja a professora Maria Clemente que refere. Penso que, antes de tudo, o papel de autorreflexão e tomada de consciência dos nossos modelos de funcionamento pode ser um ponto de partida importante. Uh, Margarida, algum comentário? Algum comentário, Margarida, sobre isso? Não. Eu estava a tentar encontrar o comentário em particular da professora, mas queria agradecer, obviamente, pela sua partilha. O comentário da professora que experimentou já é pedir logo Uhum, a Alexandra Morgado para ser mais uhum, fácil às 6h47. É logo, eu penso que seja a primeira de ok, todas. exatamente, sim. E depois o outro comentário foi o seguinte, da Maria Clemente às 6h50. Uhum. Realmente partilho também a nossa gratidão e a nossa felicidade, neste sentido de que o trabalho que desenvolvemos nas escolas também possa manter a sua continuidade, não é? E que as estratégias que vamos desenvolvendo, e lá está, os professores estão sempre envolvidos desde o início, em todo o planeamento das sessões, implementação, um, portanto, é muito bom realmente percebermos que estas estratégias continuam a ser implementadas para que lá está, haja também esta continuidade neste trabalho com as crianças. Uma das questões que aqui é colocada, e já penso que não foi por mais do que um professor, porque por uma leitura rápida, é a questão de como é que é o, o quão fácil ou difícil é desenvolver projetos desse e trabalhar as questões das competências socioemocionais se o próprio adulto tem questões mal resolvidas, entre aspas, não é? E isso muitas vezes, há poucos dias tivemos aqui num outro webinar mais direcionado para alunos mais velhos, com outro tipo de atividade, com outro tipo de projeto, mas é uma realidade. Muitas vezes nós próprios, adultos, lidamos tão mal com as nossas emoções e tão mal com. eh, temos, estamos tão subjugados ao que o outro pensa, ao que o outro, não é? Ao outro, que nem nós conseguimos lidar com as emoções, com as nossas próprias emoções, como é que conseguimos trabalhar com crianças e jovens tentando promover essas competências? Uhum. Lá está, aqui, lá está, concordo plenamente e acho que é extremamente importante nós também, quando trabalhamos este tipo de competências, seja com crianças ou com adultos, podermos também trabalhá-las connosco próprios, não é? Porque isso também vai ter influência na forma como nos relacionamos, com as pessoas com quem trabalhamos. E aqui em particular nas crianças também, o desafiante muitas vezes também é isso, quando trabalhamos com as crianças estas competências, também percebermos de que forma, ou mesmo quando estamos perante um comportamento de uma criança e precisamos arranjar estratégias também para entender e compreender esse comportamento, de que forma é que eu também, quais são as minhas percepções sobre isso, de que forma é que as minhas próprias percepções e a minha forma também de viver e de experienciar o mundo estão a interferir. E realmente é um caminho longo, é um caminho que leva tempo, mas que pode se tornar também muito enriquecedor. Margarida, dois desafios.
Uhum. Como trabalhar com as crianças para terem um papel transformador de um potencial ambiente, que o ambiente seja mais saudável em casa. E a outra, vocês também estão a pensar a trabalhar isto ao nível, ou desenvolver isto também para o pré-escolar, porque a Maria Fernandes perguntou, ou até para outros ciclos? Em relação à primeira questão, lá está, compreendemos que o papel também da família é extremamente importante, para que este trabalho que é feito nas escolas possa também continuar a ser feito em casa, não é? Para que possa também haver congruência na educação que a própria criança recebe. Um, e lá está, é aqui também até poder também integrar os pais, não é? Integrar as famílias da própria criança nesta e alertá-las também para esta necessidade é importante. Em relação à segunda questão, para já nós temos este projeto é desenvolvido no primeiro ciclo, não se alarga ao pré-escolar. Uma das questões, e isto tem a ver, eu sinceramente não percebi, penso que também estava aqui no Q&A, mas uma questão que talvez seja premente nesse momento, e dadas todos os factos que nós conhecemos da realidade atual, e como os jovens hoje lidam entre si, convivem entre si, queria que fizesse uma análise crítica de como é que um programa como o vosso pode influenciar, por exemplo, a prevenção, estamos a falar do primeiro ciclo, mas prevenção a médio prazo, passado, antecipando de 4, 5, 6 anos, a violência no namoro. Uma ótima questão. Este trabalho, lá está, insere também muito no relacionamento interpessoal, não é? Foi um dos domínios, é um dos domínios também que nós trabalhamos, no sentido de a criança também entender o que é que define um relacionamento saudável, o que é que define um relacionamento não saudável. Também aqui a questão dos limites, não é? De podermos também educar a criança para definir os seus próprios limites. Um, e todo o trabalho, lá está, é um trabalho que leva tempo, não é? E que trabalhando estas competências, estes domínios, mais ao nível de tomar consciência do eu, não é? Da forma como eu me sinto, também tomar consciência do outro, e da relação que eu tenho com o outro, quando é que se calhar algum limite está a ser ultrapassado, como é que eu também comunico isso à outra pessoa. No meu entender, isso poderá ter também um impacto na forma depois também como as crianças vivem as relações, não é? E a forma como também, lá está, acontece esta questão da violência no namoro, não é? Ok. Ou há aqui algumas questões. Primeiro, a perguntarem como é que seleciona as escolas onde vão intervir, por isso, presume-se que sejam escolas fora dessa área que foi falada no início, e por isso deve ser na expectativa de ver se vocês podem chegar lá ou não, entre aspas, não é? Se podem ehm, cobrir escolas fora da área em que para já têm intervindo, e segundo, outra questão que também já várias pessoas colocaram é os instrumentos de avaliação aplicados. Que instrumentos é que são? Se são, podem ser partilhados, se não, se como é que se quer, provavelmente o ideal será a escola, ou as escolas, ou os docentes, que aqui colocam essas questões, entrarem em direto contacto, em contacto direto convosco e fazer essa ponte para obter essas respostas, não sei. Sim, pensamos que talvez seja mais fácil para nós, lá está, a pessoa entrar em contacto e nós podemos também partilhar esse tipo de materiais. Em relação à primeira questão, nós neste momento não temos um método de contacto propriamente definido, nós estamos a partilhar este projeto, e funciona também através dos contactos com os próprios municípios, de que forma é que eles também estão interessados em integrar o projeto nas suas escolas. Um, penso que é isto. Já agora, outra questão, Margarida.
Este projeto também contempla a realidade da interculturalidade agora das nossas escolas, do aceitar e não discriminar, o facto de termos muitos alunos migrantes. Sim, lá está, dentro novamente desta questão da consciência social, não é? Do relacionamento interpessoal, também é esse o intuito de nós também podermos desenvolver nas crianças esta capacidade de se relacionarem com o outro, independentemente do seu contexto, da sua cultura, da sua nacionalidade, e poderem também desenvolver estas competências ao nível da empatia, essencialmente. Muito bem. Margarida, muito obrigada pela partilha deste projeto que já teve tantas respostas a tantos meninos, e sabemos que é premente que seja mesmo sejam trabalhadas as emoções em sala de aula. Deixa-me só dizer que algumas questões que depois a Margarida não frisou aqui muito, eu tenho estado a partilhar aqui a notícia da AFCD, portanto, da formação, que é específica para professores de primeiro ciclo, na qual se podem inscrever através do nosso site, portanto, do link que foi aqui, ou irem diretamente ao site, através da plataforma da DGE. A formação será dada pela doutora Margarida, e aí serão disponibilizados também mais alguns materiais e será trabalhado um pouco mais o projeto e se calhar respondidas algumas questões que estão aqui, embora possam também entrar em contacto através do e-mail que também já foi aqui disponibilizado. Perguntam se o projeto é pago, se o projeto tem alguns custos, se podem adotar o projeto só para a sua turma. Portanto, há aqui algumas questões, não sei se a Margarida quer dar mais alguma chega relativamente a estas questões. Conseguiu ouvir-me, Margarida? Sim, consegui. Estava só aqui a articular também com a Maria João, que está um pouquinho mais dentro desse assunto. Pela demora, porque eu estava a tentar responder, não sei se foram apercebendo às respostas pelo Sim. Q&A. Sim. Não sei se o próprio pessoal do DGS apercebeu, mas eu estive aqui um bocado mais off, mas fui respondendo às Sim. pessoas. Podem ligar a câmara, Maria João. Está sem imagem, Maria João. Dos custos, mas muito rapidamente, este projeto neste momento está a ser financiado sobretudo pelos municípios, sendo que nós também estamos sempre ativamente à procura de candidaturas e sempre que é possível, por causa também dos prazos e tudo isso, nós fazemos candidaturas, o que ajuda bastante os municípios a diminuir os custos, porque sabemos que as próprias escolas por si, por norma, não têm verbas para assumir estes custos. E pronto, eu penso que é isso, porque o custo depende por turma, é sempre negociável no sentido de dependendo de temos ou não temos candidatura. Portanto, acho que no fundo é isto que eu consigo agora adiantar, e estamos disponíveis, como eu também fui tentando responder e como deixei depois no chat que a equipa da DG entretanto partilhou, o nosso e-mail, para qualquer outra dúvida, e nós temos um dossiê pronto também caso queiram saber mais sobre esta parte em específico e desenvolver o nosso projeto noutras localidades. Só também acrescentar, que eu sei que a Margarida já respondeu, mas acrescentar porque eu vi outras perguntas quanto ao facto de desenvolvermos um projeto idêntico para outros anos escolares ou outros ciclos. Neste momento nós estamos mesmo focados no primeiro ciclo, mas pronto, eventualmente se fizermos outras iniciativas também iremos divulgar. No entanto, estamos sempre abertos a novos desafios, caso, por exemplo, estejam aqui pessoas de municípios ou de escolas que queiram desenvolver alguma coisa em específico, podem nos contactar por e-mail, nós estamos sempre disponíveis para reunir e para vos dar ideias e podemos construir alguma coisa em conjunto. Por fim, quanto aos materiais, só para também reforçar novamente a ideia, a gravação foi feita, não é? E nós não podemos disponibilizar tudo aquilo que utilizamos, nós estaríamos a dar o projeto todo aos outros, como certamente entenderão, mas estamos obviamente disponíveis para ajudar. Alguma questão em específico que queiram, porque muitas vezes também acreditamos que possam estar aqui pessoas que têm interesse nas suas associações, nas suas turmas, em desenvolver pequenas atividades e nós aí estamos sempre disponíveis para dar algum tipo de mentoria. Mas efetivamente é por isso que nós criámos esta ação de formação de curta duração e voltamos a reforçar que será uma boa oportunidade para desenvolverem
mais estas próprias competências dos professores. Aqui eu peço só ajuda à equipa da DGE numa questão que é, eu vi que houve uma pessoa que perguntou se estava só disponível para professores, eu penso que sim, certo? E nós depois, eventualmente, iremos desenvolver mais ações de formação, mas não certificadas, ou seja, não só para os professores, algo mesmo próprio nosso, mas para já ainda não temos datas, portanto o ideal também é mesmo contactarem-nos se estiverem interessados e nós vamos criando uma base de dados e depois podemos informar-vos se tivermos mais formações. Obrigada. Rui, não sei se queres falar da parte está direcionada a professores, porque a Sim. nossa plataforma de direção-geral tem a acreditação exatamente. direcionada a professores, A portanto, DGE qualquer outros. A DGE é uma entidade acreditada apenas para a formação de professores. Exato. Por isso, porque isso depois tem a ver Não com vários podermos- critérios, por exemplo, sei lá, vamos pensar na formação de psicólogos, penso que só será acreditada pela ordem, pronto, isto tem a ver com os sistemas de acreditação, e por isso, no caso da DGE, é só mesmo para docentes. No caso específico desta ação de formação, foi direcionado para professores de primeiro ciclo, uma vez que o projeto irá ser implementado, ou poderá ser implementado no primeiro ciclo. Daí não estarem a ser selecionados professores de outros ciclos. Ou só se houvesse vagas, mas foi mesmo direcionado só para primeiro ciclo, neste caso. Se não tivermos mais nenhuma questão, se calhar dávamos por terminada a sessão, não é, Rui? Sim, se não havendo mais questões, agradeço a todos e a todas que estiveram desse lado a assistir. O número e a persistência até ao final é significativo e por isso mostra o interesse da temática. Nós não temos qualquer dúvida que é uma temática extremamente importante e cada vez mais importante de ser trabalhada, e por isso este é mais um dos vários modelos e vários projetos e programas que há e que nós divulgamos porque achamos que, na verdade, só com a colaboração, só com parcerias, só com com esta abertura a outras entidades é que, na verdade, conseguimos fazer esse trabalho, porque só mesmo com esse modelo de colaboração é que se consegue atingir um maior número de pessoas e cada um tem a sua experiência e cada um a sua metodologia e só testando é que se sabe o que é que funciona num sítio e funciona noutro, etc. Não há, infelizmente, ainda por cima, em questões como essas da saúde mental, não há receitas infalíveis, não é? Não é, nós não estamos programados para termos uma bula e que funcione para tudo, não. Infelizmente não há esse tipo de remédios e por isso só com esse tipo de iniciativas é que conseguimos, na verdade, trabalhar para o objetivo máximo, que é ajudar as crianças no seu bem-estar e ajudar as escolas para que as escolas sejam, na verdade, saudáveis, sejam locais de bem-estar, sejam locais em que as crianças gostem de ir e que não aprendam só o português, a matemática, as ciências e o resto das outras disciplinas, aprendam muito mais do que isso, porque esse é o nosso objetivo e é isso que vai responder, como o Zé Carlos falou no início, ou ajuda às crianças e depois, mais tarde, os adolescentes a estarem sob o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. Diz, Ana? Deixa-me só aqui dar aqui uma resposta a duas questões que colocaram aqui no Q&A. Portanto, relativamente ao inglês no primeiro ciclo e a educação especial. Tanto o inglês como a educação especial, portanto, é sempre em articulação com a professora titular de turma. Daí isto estar direcionado à professora titular de turma, porque é a professora titular de turma que tem o contacto direto com os pais e que pode, como diretora da turma, não é? Fazer o contacto para os alunos. Claro que tanto o inglês como a educação especial interagem aqui em articulação com a professora titular de turma, não é? E podem sempre participar no projeto e até expor o projeto a alguns professores de primeiro ciclo que conheçam e a transmitir o projeto, se acharam interessante,
daí não estar direcionado a professores de segundo de inglês do primeiro ciclo, nem a professores de educação especial. Foi um critério de seleção. Então, penso eu, respondi a uma grande maioria das questões. Como eu disse e já referi várias vezes, vai estar, a gravação vai ser depois de editada, provavelmente para a semana disponibilizada na nossa página, e por isso podem rever e ver, consultar alguma questão mais, e alguma questão que queiram colocar. A DCTR tem o e-mail que foi partilhado já no chat, e de qualquer maneira, se falhar algo, contactar alguém daqui da equipa, quer eu, quer o Paulo, quer a Ana Ricardo, quer a Emília, quer a Isabel, por mail. Os nossos mails são todos muito fáceis, só o Paulo é que variou, não é Diegues, é Vieira, por isso o meu é Rui.Lima, o Paulo é Paulo.Vieira, Ana.Ricardo, Isabel.Lopes e Emília.Pedrosa, e @dge.mec.pt, e nós faremos chegar a quem direito as questões. Muito obrigado e até uma próxima. Boa tarde. Muito obrigada Obrigado. a Obrigada, todos. boa tarde. Muito obrigada, Margarida, Obrigado. pelos Obrigado, Obrigada a Margarida. vocês também. e a todos os Obrigada. presentes. Boa tarde. Até a próxima.